Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, vamos ler o versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 5, verso número 23. Você achou aí na Bíblia? Preste atenção no que diz a palavra de Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, te damos graças pela tua palavra, que nos foi deixada para orientação, para a condução da nossa vida, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a tua palavra que nos mostra a verdade, Pai, que nos alimenta, e é essa palavra que nós precisamos ouvir essa manhã. Nenhum de nós veio aqui ouvir do homem, ouvir das doutrinas humanas, mas sim ouvir do teu Espírito. Que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de cada um de nós, para que haja mudança de mente, de transformação de vida, para que a tua palavra não seja apenas ouvida, mas praticada por cada um de nós. Eu entrego a minha vida a ti, meu Deus, clamo pela tua graça, a tua misericórdia, a unção do teu Espírito sobre mim, para que eu seja capacitado esta manhã a ministrar a tua palavra do jeito que o Senhor deseja. Assim eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse pequeno texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo fala de uma doutrina muito importante das Escrituras. Doutrina, ensinamento, algo que é importante para a igreja. Ensinamento, como eu disse, não que vem de homens, não são as doutrinas humanas que nós queremos, coisas inventadas pelo homem, mas doutrinas de Deus. E aí essa é uma doutrina que Paulo aqui menciona nesse versículo, a doutrina da santificação. Isso é muito importante para a igreja, isso é muito importante para cada um de nós que somos esta igreja. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Tessalônica que o mesmo Deus da paz santificasse aquela igreja, santificasse aqueles irmãos em tudo, em todas as áreas. E ele coloca ali a integridade do ser humano, o espírito, a alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros, irrepreensíveis. Mas o desejo é que Deus nos santifique. Então, o assunto de Paulo aqui é a nossa santificação. Mas será que nós entendemos este assunto corretamente? Veja, eu creio que todos aqui devem saber a doutrina da salvação. Você conhece a doutrina da salvação, que a Bíblia ensina, que nós fomos salvos porque nos esforçamos? É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que nós somos salvos porque Deus foi gracioso para conosco. Então, ele teve graça, ele nos deu algo que nós não merecíamos. Isso é a doutrina da salvação. Por causa da graça de Deus, nós deixamos o nosso status de morte, porque a Bíblia diz: estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. A vida está em Cristo. Ele deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. Fez isso de graça. Me deu o que eu não era merecedor. Tirou-me da morte, trouxe-me para a vida sem nenhum merecimento da nossa parte. Isso é diferente de qualquer outra religião. Todas as religiões que nós encontramos por aí, elas pregam que o homem deve fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus, para agradar a Deus de alguma forma, que Deus então não o castigue, não derrame sobre ele alguma maldição, não derrame sobre ele alguma praga.
Assim são as religiões dos indígenas, todas elas que você imaginar que não seja a religião cristã, mostram que de alguma forma o homem tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, de modo que Deus se compadeça dele e não dê a ele o que ele merece, né? Que não deixe ele ser consumido, e é isso que a Bíblia não fala. A Bíblia diz que nós diariamente recebemos da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus não dá aquilo que a gente merece, que é a condenação, que é o fogo, mas ela se renova sobre a nossa vida. Então, é muito diferente de qualquer outra religião, porque nas outras religiões, o homem faz para que Deus então seja propício a ele. Aqui não, aqui em Cristo, Cristo fez. E quem é Cristo? Deus. Deus que se fez carne, Ele fez algo para que eu fosse salvo. E aí, por graça de Deus, eu recebi o que não merecia, porque meus pecados não me tornam dignos de salvação. Meus erros não fazem com que eu mereça a salvação. E não há ser humano que não erre e que possa merecer de alguma forma o favor de Deus. Então, a graça de Deus nos alcançou e a gente então não precisa fazer nada para aplacar a ira de Deus, porque Deus já fez. Ele mesmo se deu em sacrifício por nós. Então Deus não nos olha mais pelos olhos da ira. A Bíblia diz que antes éramos filhos da ira, mas agora somos filhos do seu amor. Veja a diferença. Por quê? Eu fiz alguma coisa? Não, porque Ele fez alguma coisa. E o que Ele fez? A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, foi Deus que fez tudo que eu precisava para ser salvo. Coube a mim apenas me render a esta salvação. Coube a mim apenas concordar com o plano que Deus traçou para mim. Se eu não concordar com ele, eu serei condenado. Se eu resistir a ele, eu serei certamente condenado. Mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Apenas concordar com Deus. Render-me à sua graça. Render-me ao plano maravilhoso que Ele traçou para a minha vida. Então, isso é uma doutrina de salvação que eu acredito todos nós aqui conhecemos, porque Ele nos reconciliou. Jesus nos reconciliou com Deus. Isso é a graça, isso é a justiça, isso é a justificação, como diz a Bíblia. Agora, depois de salvos, que nós fomos, se isso se deu conosco, qual o próximo desejo de Deus a nosso respeito? Deus não deseja mais que eu seja salvo, porque eu já sou salvo. Eu me rendi ao seu plano de salvação. Eu recebi a sua graça. Isso já foi cumprido na minha vida. Mas o que Deus deseja para mim agora? A Bíblia mesma fala, o desejo de Deus é a vossa santificação. Está escrito na palavra de Deus, também aos Tessalonicenses. O desejo de Deus é a sua santificação. Às vezes nós queremos saber o que Deus tem para nós, nós queremos saber o que será que Deus quer de mim, o que será que Deus deseja para mim. Primeira coisa que eu digo a você, está na Bíblia, não tem dúvida, e ninguém precisa te revelar, Deus deseja a tua santificação, a minha também. Então isso é um desejo de Deus para nós. Então é diferente do processo de salvação, é algo que Ele agora requer de mim após ter salvo a minha vida dos meus pecados e da morte que me era iminente, porque eu fui separado para Deus. Santificação vem de santo, e santo quer dizer separado. O significado da palavra santo é separado. Então, Deus me salvou, já me tirou do mundo, já me tirou da morte, já me trouxe para a vida. Mas agora Ele quer que eu fique separado para Ele. Ele me catou. Sabe como é que funciona isso? Você já catou arroz? Já catou feijão? Você foi catado por Deus. Deus te catou ali, trouxe você, mas agora você não pode mais estar no meio da sujeira. Você precisa estar separado, à parte para Deus. E isso é o que a gente chama de santificação. Guardar a minha vida para Deus. Até porque antes eu não tinha vida, mas agora Ele me deu vida. Então essa vida que eu tenho, foi Cristo que me deu. Devo vivê-la para Ele. À parte, guardado, separado. Isso é a santificação.
Parece muito simples, irmãos, mas muitas vezes a própria igreja se enrola, as teologias, as doutrinas que nós vemos pelas igrejas se enrolam a esse sentido e enrolam a cabeça do povo com essa coisa que parece ser tão simples como eu expliquei para você agora. Então há 3 ideias erradas sobre santificação que eu queria apresentar para você essa manhã, para não ter mais nenhum tipo de dúvida no nosso coração a esse respeito. A primeira ideia errada que algumas pessoas cristãs acreditam é que a santificação se dá imediatamente com a conversão. Se você se converteu, pronto, já está santo, já foi separado para Deus. Parece algo meio lógico, né? Como eu disse, olha, se eu fui separado, fui tirado da morte para a vida, então não há mais o que eu preciso fazer, porque já aconteceu a minha santificação. Algumas pessoas ensinam isso. Embora esse raciocínio pareça ter algum fundamento, ele é contrário a algumas coisas que a Bíblia fala. E a gente vai tentar entender aqui essa manhã. A gente sabe que na salvação nós fomos regenerados. É outra coisa que a Bíblia afirma também sobre o processo da minha salvação e da sua salvação. Houve uma regeneração. Como é que funciona essa regeneração? Jesus falou dela. Veja João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 3 até o versículo 7, na conversa de Jesus com Nicodemos, um homem religioso, um homem teólogo, um homem que entendia da Bíblia, ele não entendia a salvação. E Jesus chega para Nicodemos, no capítulo 3 de João, a partir do verso 3, e diz assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos ficou muito surpreso com aquela doutrina aparentemente nova, ensinada por Jesus, que ele não conseguia entender aquilo. Na cabeça dele tinha que voltar ao ventre para nascer de novo. Mas Jesus está falando de um conceito espiritual, de uma regeneração. Ou seja, tudo que você fez na sua vida até agora, nada disso vai ser aproveitado. Deus não vai fazer, quando te salvar, uma recalchutagem em você. Sabe o que é recalchutagem? É um pneu quando fica careca, fica velho, começa a furar, você não quer comprar um pneu novo, quer botar a sua vida em risco, você manda recalchutar o pneu, manda botar uma nova camada, mas por dentro é a mesma carcaça ainda. Aí recebeu uma camada nova por fora. Isso não é salvação. Essa não é obra de Deus. Deus não recalchutou ninguém. Deus pegou você igual o oleiro fez com o vaso. Quebrou e fez um vaso novo. Não recalchutou a gente, Deus fez a gente de novo. É disso que Jesus está falando e Nicodemos não entendeu, porque era algo altamente espiritual e ele era só fixado na teologia. Então ele não conseguiu compreender. Mas ele está falando, você precisa nascer de novo. Porque eu não vou aproveitar o que você tem. Mas o meu diploma, a minha teologia, o meu conhecimento, não vou aproveitar nada. Você está morto nos seus delitos e pecados, você tem que renascer. Você tem que entender isso e você tem que nascer de novo da água e do Espírito. É uma obra espiritual, não é uma obra humana. Por isso que eu digo, a gente não aceita Jesus, a gente é aceito por Jesus. A gente se rende a Jesus. Porque senão dá a impressão que é uma obra minha, eu decidi. Não, foi Deus que fez tudo por mim. Eu apenas me rendi. E ali a obra de Deus de regeneração começou. Então houve uma regeneração em cada um dos que receberam a Cristo como Senhor. Veja também o que diz 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 4, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 1, do versículo 3 ao 4, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis
coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja, eu e você, ao nos rendermos a Cristo, fomos recriados, nascidos de novo. E nesse novo nascimento, não há mais apenas uma herança de pai e mãe. Cada um de nós, quando nasceu, recebeu no seu feto, lá no seu corpo, no feto que cresceu no ventre da mãe, características da mãe, características do pai, que foram passadas geneticamente. Mas agora, ao ser nascido de novo espiritualmente, não é mais a característica do pai ou da mãe, mas você é renascido em Deus. Você é coparticipante da natureza divina. Essa natureza é colocada em nós. Isso é feito no momento da salvação, no momento em que você rende a sua vida para Cristo. Aí você diz: pastor, então você está concordando que é isso que acontece, que quando a gente se converte, pronto, já recebi nova natureza, já sou santo. Pedro ainda diz aqui, né, que ele aconteceu isso para que eu me tornasse coparticipante, para me livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Pronto, concordou. Só que a gente precisa entender uma pequena coisa e um conhecimento mais amplo das Escrituras para a gente formar um raciocínio perfeito a respeito das coisas. Apesar de nós termos recebido uma nova natureza, a Bíblia vai dizer em vários outros textos que a antiga natureza não foi extirpada da gente. Por isso que lá em 1 Coríntios 6,17, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Uni-me a Deus por Jesus Cristo. Recebi um novo coração, uma nova natureza. Fui regenerado pelo Espírito. No Espírito me tornei um com Cristo. Mas ainda carrego uma carne mortal e pecaminosa. Então, a nova natureza, que é a natureza de Deus, convive ao mesmo tempo com a minha velha natureza. Por isso, Paulo diz diversas vezes, de diversas maneiras, que a gente deve se despojar do velho homem. Para que Paulo diria isso aos crentes, se os crentes foram imediatamente renovados, regenerados na hora da conversão? Que velho homem ele tirou aí, então? É porque eu sou uma nova criatura, você é? Amém? Mas ainda tem uma velha criatura aí dentro. Você no Espírito é um com o Senhor, mas você ainda tem uma carne. Se fosse verdade essa doutrina que ao ser salvo já estaria santo, os nossos filhos seriam santos, não seriam mais criados no pecado. A gente não morria mais. Mas não é isso que acontece. No Espírito você é uma nova natureza, mas você ainda tem uma carne. E essa carne ainda incomoda bastante. É um velho homem que precisa morrer, que precisa estar morto com Cristo. Veja, o apóstolo Paulo fala para a gente em Romanos, capítulo 6, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 6, do verso 6 até o verso 8, ele diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Morremos com Cristo, fomos crucificados com Ele. Quem morreu está justificado. Paulo diz: quanto ao pecado, eu fui justificado. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque sou um espírito com Ele. E esse espírito tenta a todo custo crucificar o velho homem que habita em mim. E é isso que acontece constantemente quando eu permaneço resistindo ao diabo, resistindo às tentações. Estou vencendo essa batalha, mas está latente em mim o desejo de fazer o contrário. O próprio Paulo disse: eu fico às vezes incomodado, porque não faço o que eu gostaria de fazer, e o que eu não queria fazer acabo fazendo. Aonde está essa luta? Houve alguma falha em Deus na sua salvação, na sua justificação? Paulo não era santo nem justo? Era. Só que ele precisava se separar a cada dia para o Senhor.
Porque dentro dele ainda está a natureza velha, que é propícia ao pecado, que gosta de pecado e que quer pecar e que se alimenta de pecado. Isso nós todos temos. Isso não é extirpado de nós e não o será até a nossa morte. Mas Deus nos deu condições para que isto seja suprimido em nós. Por isso a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, mas o espírito também milita contra a carne. Então, para que a carne não vença, o espírito deve prevalecer, e eu devo estar cada dia mais forte no espírito para que isso aconteça. Então a velha natureza continua querendo despontar na nossa vida. Em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, vamos ler lá em Colossenses capítulo 3, no versículo número 5, a palavra de Deus diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por que Paulo diz que eu devo fazer isso morrer? Ora, isso já não foi resolvido quando eu fui salvo? Foi resolvido, você foi perdoado. Se você se prostituía, se você era impuro, se você tinha paixão lasciva, desejo maligno, avareza, tudo isso, você foi perdoado. Mas a tua carne ainda tem o desejo disso tudo. Você ainda tem a propensão para isto tudo. Então, por isso ele diz, faça que isso morra na sua vida. É a afirmação dele. E o pecado, a Bíblia diz, está sempre rondando a nossa vida. Em Mateus, no capítulo 26, vamos ver aqui palavras do Senhor. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 26, no versículo número 41, está escrito assim, na palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está como? Pronto, mas a carne é fraca. Olha Jesus afirmando o que eu disse para você. No espírito você está pronto. Não tem mais nada para Deus fazer no nosso espírito. Se eu fui salvo, no espírito a obra está completa. Deus não vai mais regenerar o meu espírito, não vai mais cuidar do meu espírito. Já estou um espírito com Cristo. Já sou um com Ele, salvo, justificado, o espírito está pronto. Mas tem um problema, eu não sou o espírito. Eu tenho uma carne. Você tem carne? Tem alguém aqui que seja só espírito? Quero beijar a sua mão. Tem? Tem alguém aqui? Você é só espírito, eu quero beijar a sua mão hoje. Eu não acredito que tenha. A gente está numa carne. Algumas maiores, outras mais magrinhas, mas somos carne. Somos ou não? Então, no espírito, não há nada mais a fazer. Jesus disse isso, está pronto, mas vigiai e orai. Por quê? Para não cair na tentação. Por que se o meu espírito está pronto? Porque a carne é o problema. A carne é a fraqueza. É na carne que você vai ser espetado. É na carne que você vai ser tentado. Então, não há essa história de que fui salvo, então já estou santo, né? Já foi erradicada de mim a natureza do pecado. Não, a luta é diária. Primeiro erro sobre santificação foi explicado aqui. O segundo erro também cometido, e esse talvez mais cometido dentro das igrejas, seja a tentativa de santificação por legalismo. E o que significa isso? Algumas pessoas, até de boa intenção, crentes no Senhor Jesus, imaginam que pela observação de regras, de regulamentos, elas podem se santificar, pela uma obediência estrita à lei, elas podem se santificar, dizendo não para isso, não para aquilo, guardando princípios e muitas vezes a igreja inventando outros. Não chegam os princípios que estão na Bíblia, algumas igrejas inventam outras regras. Olha, para você se santificar, você não pode ver televisão. Você vê a televisão, o diabo vai pular em você. Daí é melhor não ter a televisão. O que adianta a televisão lá que eu só posso olhar para ela sem ligar? Então joga a televisão fora.
Que se o diabo sai de dentro da televisão, ele pode sair até com ela desligada, né, irmãos? Não, é um perigo isso aconteça. Então a igreja inventa regras para tentar santificar as pessoas. E Paulo afirma claramente que isso é completamente inútil. Em Gálatas capítulo 5, aliás, na carta aos Gálatas, Paulo foi muito enfático contra essas doutrinas de legalismo, porque ele falava a alguns irmãos que tinham se convertido, mas ainda queriam adotar a lei dos judeus. Eram os judaizantes que entravam na igreja querendo impor normas e regulamentos que cabiam aos judeus também para os cristãos que agora viviam em liberdade. Em Gálatas capítulo 5, no versículo número 4, diz assim, olha como Paulo fala deles: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Veja, não é só uma questão de eu inventar uma lei, procurar uma lei para obedecer, para tentar me santificar. Paulo diz que o que aconteceu foi mais sério. A pessoa que faz isso, ela acaba se desligando de Cristo, ela acaba caindo da graça, e isso é muito mais sério do que a gente possa pensar. Quando a pessoa tenta se justificar na lei. Quem se justificava na lei no passado? Os fariseus. Lembra, semana passada falei aqui da oração do publicano e do fariseu no templo que Jesus citou numa história? Ele disse que o fariseu orava de si para si mesmo, exaltando os seus feitos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu te sirvo, eu conheço a tua lei, eu jejuo, eu te dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu sou maravilhoso, que bom que eu não sou igual a essa peste desse publicano aqui do meu lado. E isso é uma tentativa de se justificar diante da lei. Ele diz assim: Senhor, eu obedeço tudo da tua palavra, eu me esforço para obedecer tudo, e eu quero justiça por causa disso. Eu quero que o Senhor me considere justo. Deus não considera ninguém justo pela obediência. Deus considera alguém justo pelo sangue de Jesus. Isso é justificação diante de Deus? Ou a gente rasgou essa doutrina? Por mais tentador que isso parece, isso é mentiroso. Ainda em Gálatas, no capítulo 3, um pouco antes, nos primeiros versículos, olha como Paulo chama os Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha a constatação de Paulo, presta atenção, ele chama de insensatos, porque diz que alguém fascinou você. Essa doutrina, ela é fascinante. Veja, é difícil para o homem natural entender a primeira doutrina que eu disse aqui da salvação, que não seja pelas obras, que não seja fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus. O homem não gosta disso porque ele se sente inferior, ele acha que ele não participou de nada. O homem gosta de saber que eu fiz uma caridade, que eu fiz uma coisa boa e eu recebi o prêmio da salvação. Como a salvação não é assim, o homem já não gosta disso. Mas os Gálatas foram salvos com essa mensagem da fé. Mas depois talvez acharam isso muito chato e dizer: poxa, mas não tem nenhum méritozinho para a gente. Aí alguém chegou lá com uma doutrina, os judeus, dizendo assim: não, você é salvo em Jesus pela fé, mas você tem que observar os mandamentos, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que comer isso, não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode... Aí eles então acharam isso maravilhoso e ficaram fascinados com essa possibilidade. O que fascina o homem? O que fascina a gente? A possibilidade de nos encher. Qual foi a tentação do diabo a Adão e Eva? Quando vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Fascinou. O próprio diabo é um fascinado, né? Ele achava que podia ser superior a Deus. Então ele tenta fascinar o homem também assim, dizendo: olha, você vai ser uma pessoa reconhecida, olhada, aplaudida, elogiada, porque você vai ser uma pessoa irrepreensível. E Paulo diz: quem foi que fascinou vocês? Jesus foi exposto para vocês através da pregação da fé. Isso foi exposto a vocês. Aí ele pergunta: vocês receberam um Espírito? Como diz a Bíblia, vocês agora são um Espírito com Deus? Por que vocês receberam esse Espírito? Foi porque fizeram alguma coisa ou foi pela graça?
Ele questiona no versículo 2. Para lembrar aquelas pessoas, coisas que são esquecidas quando a gente fica fascinado com a possibilidade de nos destacar diante dos homens. Eu quero ser um fariseu. É tão bom ser um fariseu naquele momento. O fariseu usava uma roupa diferente, o fariseu usava umas franjas maiores, os filactérios maiores. O fariseu era reconhecido, a presença dele era anunciada. O homem gosta disso. Lá vai o santo homem de Deus, olha só. Não olha nem para um lado nem para o outro. Olha a cara dele, olha que beleza, aquele homem. Isso fascinou as pessoas. E elas então começaram a achar maravilhoso essa ideia. Mas Paulo diz, vocês são insensatos, porque começaram no Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne. Veja, irmãos, Paulo está condenando que a gente melhore na carne? Não, ele não está condenando. Ele está condenando os que confiam nisso para agradar a Deus. Os que acham que a santificação vem pelo legalismo, pela obediência de normas e costumes, para então se sentirem santos. É isso que Paulo está aqui criticando veementemente. Ainda aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele diz que é outro evangelho. Não é um errinho doutrinário, veja. Em uma igreja você vai encontrar duas igrejas que pregam exatamente a mesma coisa. Muito difícil. Tem uma coisa aqui, uma coisinha ali, mas isso aqui não é um errinho doutrinário. Não é uma falhinha que a gente pode deixar passar. Isso aqui, segundo Paulo, é outro evangelho. Se é outro evangelho, não é esse evangelho. E se não é esse evangelho, não salva. Entende? Então Paulo diz, vocês estão passando para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Paulo fala aqui algo radical, ele diz, olha, mesmo que eu, qualquer dia desse, já senil, né, já meio variando, chegar aqui, falar alguma coisa diferente, mesmo que venha um anjo, um homem de branco do céu, fale alguma coisa diferente, é maldito, é do diabo, é do inferno. Foi isso que Paulo disse. Por que ele botou eu mesmo? Porque a gente pode enlouquecer, sabia, irmão? Você está muito bem hoje, daqui a pouco, quantos já foram assim? Quantos pastores eu já vi que enlouqueceram? Enlouqueceram porque pregavam a verdade, pregavam bonitinho, falavam um evangelho simples, normal. De repente, sei lá, o bicho pulou no cara, começou a pregar prosperidade, começou a pregar a salvação pelas obras, começou isso, começou aquilo. Então Paulo diz, mesmo que eu chegue aqui e fale diferente, me enxota daqui porque eu fiquei maluco. Seja anátema. Tamanha é a importância dessa doutrina. Veja, Colossenses, voltando lá ao texto aos Colossenses, no capítulo 2, outro evangelho. Olha a advertência que Paulo nos faz em Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao verso 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, atraem, fascinam, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra o quê? A sensualidade. Algo muito mais profundo, algo muito mais envolvente, algo muito mais terrível. Então Paulo diz que a igreja estava sendo contaminada por doutrinas de homens que inventavam, você é crente, você não pode botar a mão nisso, você não pode ver aquilo, você não pode ir em tal lugar, você não pode botar essa roupa, você não pode isso, você não pode aquilo. Existe um nível de maturidade que Paulo propõe para nós, onde diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, e nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Mas somos nós quem devemos saber o que é lícito e o que convém, o que não convém, o que eu posso, o que eu não posso fazer.
Não é uma igreja, não é um pastor, não é uma pessoa que tem que me dizer, não põe a mão nisso, não põe a mão naquilo, não olha isso, não olha aquilo. Por quê? Ele diz simplesmente porque isso parece bonito, isso parece sabedoria, isso parece culto de si mesmo, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade. Eu posso dizer para você, irmã, que você tem que usar uma saia que vá no joelho, não, que vá no calcanhar, que aí você está protegida. Eu posso dizer para o homem que o homem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, e ele vai andar igual um fariseu, orgulhoso, olhando para frente. Mas a sensualidade, ela pode estar impregnada na mente, no coração. E essas coisas não destroem a sensualidade, elas disfarçam a sensualidade. Entende? Então elas causam divisão na igreja, porque um se acha melhor do que o outro. Eu nunca vi a televisão. Eu nunca assisti uma novela. Eu sou santo. Nunca assisti uma novela, mas assisto série no Netflix. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Nem novela, nem série. Eu não faço nada, mas a mente não tem limite. Paulo diz essas coisas, não isso, não aquilo, não tem valor nenhum. Porque se não for o Espírito Santo me dizendo o que convém e o que não convém, me tratando, me batendo quando tem que me bater, não é a doutrina de um pastor ou de uma igreja que vai conduzir a minha vida como ela tem que ser. Isso é fundamental naquilo que a gente entende como santificação. Então, se a gente está aquém do perdão de Deus, se eu não consigo comprar esse perdão, não consigo merecer esse perdão, como é que eu posso achar que pelo meu próprio esforço eu vou conseguir alguma coisa de bom? Não há, irmãos, como alcançar nada de Deus pelo seu próprio esforço, porque o principal Ele me deu sem esforço algum da minha parte. Ele está em nós. E qualquer coisa que eu tente fazer é além das minhas forças. É só Ele mesmo em mim pode me ajudar. Só Ele agindo e vivendo em mim é que pode me ajudar. Só o poder do Espírito Santo. Por isso Paulo diz lá em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. E jamais você vai satisfazer as concupiscências, os desejos da carne. A carne continua desejando, mas eu estou tão cheio do Espírito que eu digo não para ela e digo, fica quietinha aí. Entendeu? Mas quem faz isso? O Espírito em mim. E por fim, queridos, o último erro parecido com este é a santificação pelo ascetismo. Eu vou explicar para você. É a tentativa de alcançar santificação por meio de privação, de sofrimento, de flagelo, de isolamento. Eu sou uma pessoa ascética, eu não me misturo com ninguém. Eu não falo com ninguém, eu quero ser santo. Muitos já tentaram isso no passado, foi daí que surgiram os monastérios. Eu vou ser um monge, eu vou construir um monastério lá no alto do morro e vou ficar lá isolado só com gente que quer ser igual a mim, só monges ali dentro, e ali nós seremos todos santos, porque não tem televisão, não tem Netflix, não tem revista, não tem nada. É só monge vivendo como pobre, comendo comida ruim, e ali eu vou ficar bem. Você conhece a história dos monastérios? Você já leu sobre ela? Deu certo isso em algum tempo da história? Talvez ali tenham tido mais pecados do que muitos lugares do lado de fora. Mais coisas escondidas e ocultas, e sensualidades, e homossexualismo, e prostituição, dentro daqueles lugares onde se tentava viver em santidade. Então, tentar se isolar não faz de ninguém um santo. Não falar com as pessoas não faz de ninguém um santo. Jesus era santo, você tem dúvida disso? Mas Jesus falava com as pessoas. Jesus falou com gente ruim, Jesus falou com prostitutas, Jesus falou com publicanos, com ladrões, até com fariseus ele falou. Jesus se aproximou das pessoas, deixou as pessoas tocarem nele,
trouxe as crianças para perto dele e disse: não impeçam delas virem. Jesus andou no meio das pessoas. Então, qualquer tentativa de se santificar por isolamento, irmãos, não vai dar certo. É alcançar santificação por meio de privação, por meio de flagelo. O que faziam os monges? Eu pensei no pecado. Aí ficava de noite lá, se chicoteando. Marcava o corpo todo, sangue para cá, sangue para lá. No dia seguinte, a infeliz da mente estava lá pensando nas mesmas coisas. Você querendo destruir algo que é indestrutível, a tua carne. Ela vai viver com você até o fim da tua vida. O que você tem que fazer é se encher do Espírito. É a única alternativa, porque a carne não se domina com carne. Meu chicote não vai dominar a minha carne, porque o chicote também é a ação da minha carne. Carne não se combate com carne, carne se combate com o Espírito. É o Espírito que milita contra a carne. Isso, queridos, é algo que a gente precisa entender. Há uma grande diferença entre mortificar a carne, como Paulo diz, entre mortificar e mutilar a carne. Essa não é a proposta. A proposta é fazer morrer a velha natureza. Muita gente interpreta erroneamente a Bíblia. Veja em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo número 27, está escrito assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Alguém lê isso aqui e imagina que Paulo andava pelo mundo assim. Você acha que Paulo andava assim, se esmurrando? É literal aquilo que ele está dizendo aqui. Esmurrar o corpo é de forma literal, como um flagelo que um monge faz num monastério? Ou é você dizer não para ele, como disse Jesus: vigiai e orai, para não entrar em tentação, jejuar? Isso é esmurrar o corpo, é não fazer o que porventura quer a sua carne, mas negar a ela aquilo que ela deseja. E com base em quê? Na sua carne? Não, no Espírito, no seu Espírito, que é um com o Espírito de Deus. Essa é a única alternativa para a gente. Então interpretam mal a Bíblia Sagrada. A gente precisa de mais do que isso, queridos. Ainda em Romanos, no capítulo 6, vamos ler o versículo 19, está escrito assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Como Cristo disse, a carne é fraca. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo diz: você se acostumou durante a sua vida a usar os seus membros, usar o seu corpo para a prática do pecado, para a satisfação pessoal, em prol daquilo que a sua carne desejava. Agora ele propõe: use o seu corpo para servir a Deus. Coloque o seu corpo a serviço do Senhor. Por que hoje, irmãos, pensa comigo, a disposição que a gente tinha para o pecado não é a mesma para a igreja? Por que você, que era da macumba, ia naquele centro de macumba, que é longe, todo centro de macumba é longe, irmãos? E você pegava 3 ônibus, um trem, para chegar nele. E agora, para vir à igreja, fica aí de frescura. Por que você usava o seu corpo para cometer o pecado? E agora não pode trazer esse corpinho para servir a Deus aqui? Por que agora um calo, uma unha encravada, tira você do caminho do Senhor? Enquanto para ir para o futebol, para ir para o jogo, para ir para não sei aonde, para boate, para o inferninho, para tudo que é lugar que você ia até enfaixado, carregado pelos amigos da cerveja. Responde para mim, irmãos. Responde para mim. Se a gente escolhe entregar o nosso corpo para o pecado, agora está na hora de escolher entregar o nosso corpo para Deus. Eu estou gripado, eu estou assim, mas eu quero é Deus. Eu quero ouvir a palavra, eu quero louvar, quero estar com os meus irmãos. Isso é bom para mim. Isso sou eu dominando sobre a minha carne. Você faz isso amanhã.
Se amanhã de manhã estiver chovendo na hora que você vai para o trabalho, o que você pensa? Ai, que bom seria ficar nessa caminha aqui enrolado. Aí daqui a pouco você vai ter um boleto para pagar agora. Aí você levanta da cama, pula, e contra o teu corpo, contra aquilo que o teu corpo quer, você sai da cama e vai para o trabalho. Agora para a igreja não. Hoje a igreja está mais vazia de manhã, sentiu? Porque ameaçou chover, agora vai ver o sol. Aí teve muita gente que ficou, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí não, começou o vento, mas tem uns trovão ainda há pouco, ele fala, não vou não. Eu vou de noite. Tenho certeza que isso aconteceu. Tenho certeza, irmão. Porque a gente não decide usar o nosso corpo. O corpo é seu. Você usa como quiser. Eu não estou aqui para dizer como é que você vai usar o seu corpo. Isso é função do Espírito Santo. Mas você tem que oferecê-lo a Deus. É o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Em Romanos também, no capítulo 12, no versículo 1, eu termino por aqui dizendo o que nos disse aqui o apóstolo Paulo, de maneira tão simples, mas grandiosa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz que você apresente a Deus o seu corpo. Veja, eu não apresento o seu corpo. Eu faço batismo aqui nas águas, né? Eu pego o cidadão, mergulho ele, em nome de Jesus, o batizo, tiro da água, e aí você pode dizer, o pastor apresentou ele. Não, ele é que apresenta o seu corpo. Eu apresento aqui uma criança, né? Os pais trazem, a gente apresenta, mas na verdade essa criança vai crescer e ela vai ter que apresentar-se a Deus. Cada um de nós tem que se apresentar a Deus. E aí você está fugindo dessa apresentação, a decisão é nossa. Voltando só para terminar ao texto que a gente leu no início, o apóstolo Paulo diz lá aos Tessalonicenses, onde nós lemos no capítulo 5, no versículo 23, lembrando esse versículo, ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É a última conclusão que eu quero tirar para mostrar para você essa verdade. Deus é que me santifica. A doutrina correta da Bíblia é que Deus que me salva, Ele também me santifica. Aí você diz assim, ô pastor, gostei de saber disso. É só deitar e esperar. Eu quero ser santo, vou deitar aqui e esperar Deus me santificar. O senhor está dizendo que é Deus que me santifica. Só que Deus salva quem se entrega para Ele. É ou não é? E Deus santifica também quem se entrega para Ele. Entrega o teu corpo ao Senhor e Ele santifica o teu corpo. Tudo que é entregue a Deus é santificado. Tudo que é consagrado a Deus é santificado e o maligno não pode tocar. Então, do mesmo jeito que Deus salva aquele que se entrega a Ele, Deus santifica aquele que se entrega a Ele. Não tente se santificar por esforço próprio. Renda-se para ser salvo, renda-se para ser santo. Se você não consegue lutar contra um pecado, renda-se a Deus, entregue teu corpo a Deus. Santifique-se assim, rendendo-se ao Senhor, entregando a Ele em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Como Paulo disse à igreja, eu digo para nós essa manhã, que Deus nos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero nessa manhã te pedir que a Tua palavra possa nos ter convencido da verdade, possa ter nos ensinado essa manhã, Pai, uma visão correta para que a gente viva corretamente a fé que temos no Senhor. Que essa fé seja vivida com entendimento, Pai, porque o Senhor nos deu entendimento para julgar todas as coisas, reter o que é bom, para saber que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, para não sermos dominados por nada. Pai, eu te peço, fortalece aos meus irmãos no Espírito essa manhã, para que possam ser fortalecidos, dominando sobre suas carnes e entregando ao Senhor os seus corpos, neste sacrifício agradável ao Senhor. Por mim e por cada um deles eu te peço, ó Deus, para que haja uma entrega completa da nossa vida ao Senhor, porque é isso que nos separa para Ti, é isso que nos santifica. Fortalece os meus irmãos nesse lugar. Vem Espírito Santo sobre nós,
Unge-nos, Senhor, com o teu poder para resistir ao mal, para resistir ao diabo, nos submeter a Deus, para que o diabo fuja de nós. Eu oro por cada um e por mim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.